preocupação muito grande. Como eu tinha falado, a BL é uma empresa de desenvolvimento imobiliário, né? E os nossos produtos, eles têm um foco muito grande em aglomeração. A hora que a gente começa a falar dos produtos que a gente trabalha no dia a dia, a aglomeração faz parte do nosso dia a dia, do que a gente precisa gerar, né? Você pensa num shopping center, eu estou o tempo inteiro fazendo eventos, né? O tempo inteiro fazendo com que o shopping seja procurado. A parte de incorporação de fracionado, eu preciso de sala de venda. Então, são pontos em que eu tenho muitas pessoas ali que estão chegando. Urbanismo mesmo, qualquer outra área de incorporação. Então, eu preciso gerar sala de venda, eu preciso de ter movimento no shopping. Então, para a gente, o impacto do isolamento social foi muito relevante, né? E o que a gente fez no primeiro momento foi exatamente o que o Gustavo começou a falar, da preocupação do financeiro, né? Desculpa, até você, Pedro, colocou no primeiro momento, né? Preocupação do financeiro. Então, a hora que a gente começou a enxergar de forma mais clara como que seriam os próximos meses, a gente rapidamente montou alguns comitês de crise, né? E o que mais nos demandou no dia a dia, no primeiro momento, foi o de fluxo de caixa, né? A gente ficou preocupado com o fluxo de caixa, é óbvio. E aí a gente segregou algumas atuações, porque eu tenho o fluxo de caixa da empresa, né? Esse fluxo de caixa da empresa, a gente tratava ele praticamente todo dia. A gente ficou aí quase 50 dias tendo reuniões diárias em que a gente discutia o andamento do nosso fluxo de caixa, a gestão direta da empresa. Só que eu também faço gestão de empreendimentos de terceiros e de sócios. E aí a gente também precisou de ter preocupação, por exemplo, nos loteamentos em que a gente faz gestão de carteira, a gente passou a ter um acompanhamento também mais próximo, a gente passou a revisar todos os procedimentos e critérios que a gente tinha. Então, primeira preocupação foi nessa linha do financeiro. E a gente veio abrindo isso, né? O Jonas acompanhou muito com a gente a parte da empresa, principalmente, né? E acho que até pode falar um pouco em relação às ações que a gente tomou, por exemplo, com instituições financeiras. Nosso primeiro momento foi literalmente procurar atualizar nossos créditos, né, perante o mercado financeiro, né? Realizar os aditivos destinados às instituições que passaram para as empresas. Então, a gente colocou essa oportunidade dentro da ABL para poder estar postergando algumas dívidas nossas e estar renegociando com alguns fornecedores. Aqueles relevantes que tem aquela parceria, que a gente consegue parcelar ou diluir até um certo período, a gente conseguiu colocar isso dentro dos patamares que as instituições colocaram para a gente. Não só isso, como a cadeia de cliente que a gente tem. Então, nós tivemos que fazer a criação de regras de cobrança para poder estar elaborando como seria a cobrança desse terceiro, né, desse nosso cliente. Por que foi feito isso? Nosso negócio ele é em cadeia. Então, a pessoa que é o seu cliente final, ela vem descendo até chegar a nós, que é o princípio ativo do mercado. Então, todas essas elaborações feitas para o mercado e para dentro da empresa, a gente teve como o Caio falou, incessantemente 50 dias, todos os dias analisando o fluxo de caixa. O que recebeu, o que vai pagar, o que tem que pagar daqui 6, 7, 8 meses para frente. Então, daí para frente, a gente veio analisando ponto a ponto. E aí vocês tinham perguntado um pouco em relação à percepção de mercado, né? Primeiro, é claro, a gente veio para dentro de casa, planejou e saiu tomando algumas ações. A percepção que a gente teve é que o mercado também todo se preocupou bastante, porque a gente viu rapidamente as instituições financeiras, e aí isso é informação que saiu para todo mundo, né? Por exemplo, todas as instituições prorrogaram capitais de giro, prestações de capital de giro que tinham ali no curto prazo, outras ações desse tipo. Por exemplo, a gente tem também um relacionamento com um fundo de investimento, né? A gente tem CRIs em alguns projetos, né? E a gente conseguiu, junto a essas instituições,
flexibilizar algumas condições que no momento, vamos dizer assim, de mercado normal, isso não aconteceria. Então, a percepção que a gente teve foi que o mercado todo se sensibilizou mesmo com o que a gente estava passando, né? E aí, o privado, principalmente, a gente tem um problema com o público, né? As coisas acabam demorando um pouco para chegar e para acontecer pela burocracia. O privado se organizou de forma mais rápida. E aí a gente teve uma resposta de parceiros muito boa. E a gente da mesma forma, né? Também acho que tem que colocar que a gente também, com os nossos parceiros também, a gente entendeu o momento e do mesmo jeito que o Jonathan está falando que a gente, por um lado, solicitou, às vezes, alguma condição diferente para o fornecedor, fomos solicitados também, e a gente sabe que o momento exige que você faça um esforço diferente, né? Mas o que a gente percebeu foi o mercado todo se adequando ao que estava acontecendo. Instituição financeira, a gente viu parceiros dessa forma, claro, todo mundo tentando ao máximo proteger condição de caixa, proteger condição financeira, né? Mas tomando atitudes para que isso ficasse na forma mais confortável, vamos dizer assim, possível, tendo em vista o que a gente está passando. E não só isso, Pedro, a gente também fez o seguinte: nós pegamos a oportunidade do mercado, que é o quê? Como o governo está dando aquela discriminatória de juros mais baixos para empresários, essas coisas, nós fizemos a troca de dívida. Nós pegamos uma dívida que a gente tinha com a taxa mais cara e trocamos por uma mais barata, que é, no caso, a oportunidade de momento. Bacana. Esse equilíbrio ele é fundamental, né? Esse momento é totalmente extraordinário que a gente está passando. Então, assim, a pessoa, independentemente da ponta que ela tiver, se ela não estiver disposta a fazer um esforço, a abrir mão de alguma coisa, a negociação ou a relação não tem como ficar. Eu escutei um exemplo essa semana que eu achei triste e interessante. A pessoa tinha uma galeria, e dentro dessa galeria lá com vários locatários, e aí as pessoas queriam negociar, os lojistas queriam negociar, e aí o dono do imóvel não estava muito sensibilizado, queria receber o aluguel dele. E a empresa fechada, por causa de decreto de governo, não podia funcionar. A partir do momento que o primeiro rescindiu, porque não conseguia se manter, gerou um efeito cascata, e aí ele teve uma série de rescisões. Agora imagina, em quanto tempo esse imóvel vai ficar parado? Por quanto tempo esse imóvel agora vai ficar parado? Como que ele vai conseguir alugar? Se ele for olhar o parâmetro do valor do aluguel que ele tinha, ele não vai ter isso aí tão cedo. Então, se não tiver esse equilíbrio, se não tiver a capacidade de negociação entre as partes, e acaba virando uma cadeia mesmo, porque você puxa de um lado e larga um pouquinho do outro, não tem como sustentar, né? Só que eu acho que o fundamental foi o começo da fala de vocês falaram sobre gestão de crise, sobre comitê de crise mesmo, o que se fazer, né? A gente conversou em vários momentos aqui, a gente fez outras rodadas de conversa com várias pessoas e a gente sempre relatou isso. A incapacidade ou até mesmo o desespero das pessoas, o não interesse das pessoas em discutir e usar o momento de muita dificuldade para planejar, para estruturar o negócio, olhar para dentro, olhar para fora. Então esse comitê de crise ele é fundamental. Eu acho que o Pedro pode até falar um pouco mais também. Não sei nem se você consegue medir para a gente quantos comitês de crise a gente chegou a fazer internamente e com vários clientes nossos também. Todos os clientes, né? Foram dezenas de comitês de crise e com outras empresas que não são clientes também, né? Que nos buscaram estritamente para conhecer ou para ter algum acesso a comitê de crise. Eu acho o seguinte, gente, a gente descobriu algumas coisas sobre a nossa iniciativa privada com esse movimento. Uma das coisas que a gente descobriu, que o Calil colocou aí, existe talvez que a gente desconhecesse uma força, um elo de ligação é pleonasmo, né? Mas um elo de conexão aí, de irmandade, de empatia na iniciativa privada muito forte, porque de fato parcerias surgiram, de fato parcerias foram colocadas à mostra. E aí, empresas que antes, às vezes, não tivessem compreensão com as dificuldades umas das outras, como todas ficaram, existe um sentimento de empatia automaticamente criado, e aí concessões foram feitas, e aí novas negociações foram feitas. Pela primeira vez, eu não me recordo, no meu tempo de vida, de ver, por exemplo, instituições financeiras dando anistia ou perdão de pagamento.
sequenciado de 2, 3 meses para todo mundo. Eu não me recordo de nenhum episódio, aí agora da iniciativa pública, do governo fazendo prorrogação generalizada, sem asepsia, sem programa de refinanciamento, sem nada. Só prorrogação, sem multa, sem nada de tributo. Então, várias coisas ficaram à mostra. O outro ponto que eu acho que ficou à mostra da nossa iniciativa privada é o tal do índice de liquidez imediata, né? Trazendo aqui um pouco para a gestão financeira, que é quanta grana você tem hoje para pagar os boletos que vão chegar no curto prazo. Descobrimos que, de fato, a iniciativa privada não tem dinheiro, não tem liquidez. Então, esse ponto é alarmante, porque quando passar esse momento todo, esse Covid todo, essas empresas vão voltar. Existe demanda represada, com a falência de tanto negócio assim, vai existir demanda não atendida, e o que a gente vai ver é uma iniciativa privada, a oferta descapitalizada, endividada, com poucas perspectivas de esperança, né? A moral do empreendedor está baixa. Legal. Quando a gente retomar... Desculpa te atrapalhar, mas eu não tenho dúvida que essa é uma das lições que fica, né? Eu vou te passar aí de novo um pouco da nossa experiência, e nesse ponto acho que vocês principalmente vão ter aí um campo de clientes, né, para ajudar nessa parte de consultoria, de controladoria. A gente já tinha conversado um pouquinho, a BL, aquilo que eu brinquei, a BL é muito de processo, a gente é muito sistemático, muito metódico, né? E a gente já tem costumes, né, de ter hábitos, de ter assim, reuniões mensais em que a gente trata do fluxo de caixa, em que a gente pensa em investimento futuro, em que a gente prepara o caixa para isso. E realmente, eu acho que essa é uma lição que as empresas vão tirar, isso que você está falando, né, Pedro? Assim, na minha cabeça, acho que as pessoas vão começar a se preocupar um pouco mais com isso, né? Por isso a brincadeira aqui de que vocês vão ter mais clientes nesse sentido, porque esse vai ser um susto que as pessoas não vão querer passar de novo. É claro que o que a gente está passando é difícil de estar preparado para tudo isso, né? Mas eu concordo contigo que faltava até, às vezes, uma preparação mínima, né? Eu preciso ter um caixa para aguentar tanto tempo de crise, eu preciso de me preocupar, eu tenho que ter o dinheiro em caixa dos meus investimentos para o ano que vem, ou pelo menos para o semestre, ou uma estratégia de como buscar liquidez para fazer isso. A gente tem discutido isso com muita frequência aqui. Então, o momento é difícil, mas, sem dúvida, quem já tinha um planejamento financeiro e que já se preocupava com isso, claro, está passando com dificuldade igual todo mundo, né? Mas está passando numa condição um pouco melhor. Acho que essa é uma lição que vai ficar. A gente tem que ter esse planejamento financeiro da empresa no curto, no médio prazo. A gente tem que ter a estratégia da empresa, né, no período. Porque senão, se os governos não estivessem injetando tanto de dinheiro que eles estão injetando no mercado hoje, realmente ia ser difícil a gente cair só 8% ao ano, né? A gente ia cair muito mais do que isso. Não está caindo pelo tanto de dinheiro que está vindo do governo. E olha que eu ainda acho que está devagar, mas é um fato, tem acontecido. O que tem acontecido nos tempos de hoje, nunca a gente tinha visto antes, né, de liberação de crédito, de volume de crédito disponível, do governo ser avalista, né, de algumas operações, igual saiu essa última operação agora. São ações que demoraram um pouco a acontecer, mas pelo menos vem acontecendo e vem ajudando a dar fôlego nisso que a gente está conversando, que é o principal da empresa, que é o financeiro, né? E aí, terminando o meu raciocínio da falta de liquidez da iniciativa privada, o que eu acho que quem está ouvindo a gente, se quiser empreender nesse momento, existe uma avenida, existe um caminho enorme para ser galgado por consultorias financeiras, por educadores financeiros, para a gente falar da tal da reserva técnica. Pela primeira vez, talvez o pequeno e médio empresário queira saber o que é uma reserva técnica, para a gente começar a falar de fluxo de caixa prospectivo, dar visibilidade para o empreendedor, porque esse negócio que a turma aprendeu, e eu tenho certeza que aprendeu porque doeu na pele, doeu no bolso, é que essa mania do brasileiro, do dono, querer sentar no caixa da padaria, achando que ele está controlando o negócio, porque ele está lá no caixa da padaria, e não lá em cima como dono,
talvez isso tenha caído por terra, porque o posto de dono ficou vazio, o posto estratégico ficou vazio, o negócio degringolou. Porque por mais aliança que a gente crie, por mais redução de custo que a gente faça, prorrogação de contrato de trabalho, prorrogação do Simples Nacional, o que você quiser colocar aqui, ninguém fica aberto sem vender. Porque você não prorroga tudo. Você não consegue jogar tudo para frente. E outra coisa, você joga para frente, vai ter que pagar. Então, se ficar sem receita, quebra. Se não tem reserva técnica, quebra. E quem não tinha, quebrou. A gente já fechou mais de 1 milhão de pequenas e médias empresas no país. Olha só, tínhamos 21 milhões de CNPJs. Tira autônomo, tira MEI, sobram 14. Perdemos 1 dos 14. Com 3 meses de pandemia. Perdemos 1 milhão, 1 sobre 14 avos. Evaporou. E a judiação é que a gente já tinha 64 milhões de pessoas inadimplentes, 64 milhões de CPFs com problemas e restrições no nome. Agora esse número vai muito maior, porque os CNPJs sujaram os nomes dos CPFs. Então, pela primeira vez, talvez a palavra de ordem para o pequeno e médio seja atenção a fluxo de caixa. A paixão do empreendedorismo, a magia do empreendedorismo, nesse momento tem que ser deixado de lado pelo pragmatismo, pelo cuidado com o fluxo de caixa. E aí é uma avenida para quem trabalha com esse troço, para a gente foi muito positivo, a busca por informação, né, Gustavo? A busca por querer ter visibilidade de fluxo de caixa, acho para outras terceirizadoras como a gente, ou para outros consultores, para outros educadores, eu acho que vale a pena também fazer um salvo aqui, que o trabalho deles, na minha opinião, é tão relevante nesse momento quanto dos profissionais da saúde, quanto dos garis, quanto dos professores que estão se redobrando, se reinventando para as aulas digitais, da turma que mexe com finanças nesse momento. Acho que ninguém sai igual, né, gente? A gente viu muito isso aí, infelizmente a maioria das empresas, e aí é uma coisa que até me assusta. Às vezes você vai numa empresa grande, você vai numa empresa que teoricamente ela deveria estar mais estruturada e você encontra essa empresa em situação de total calamidade. Então, uma situação também extremamente complicada, de falta de visibilidade, de falta de prospecção, de falta de caixa mesmo, né? Então, essa organização ela é fundamental para que uma empresa consiga. Óbvio que ninguém espera um momento como esse, igual uma Covid, ninguém imagina um fechamento tão incisivo igual esse que a gente está enfrentando agora, é uma coisa totalmente extraordinária, mas aquela empresa que não tem o mínimo de visibilidade, aquela empresa que não tem capacidade de gerar caixa, porque ela não vai poder vender, não vai poder funcionar, e aquela empresa que não tem o mínimo caixa para poder aguentar que seja, postergar alguma coisa, mas aguentar aquele mínimo, porque você não posterga tudo, você não consegue negociar tudo, porque tem gente que é intransigente mesmo, ela não fica, né? Então vai parar nessa estatística aqui que o Pedro está comentando. Então isso é muito complicado. Uma coisa que a gente sempre usou aqui, trabalhando aqui, né, na terceirização financeira, é exatamente o fluxo de caixa prospectivo. Eu acho isso espetacular como dono de um negócio, porque eu olho para frente, eu começo a ter visibilidade. Só que essa organização, né, vamos botar um orçamento, vamos botar um fluxo de caixa prospectivo, essa organização, ela é a exceção da exceção, infelizmente, dentro dos negócios. Então a empresa, quando ela tem que parar um mês, é uma situação complicada, e 2, e 3. Hoje, alguém consegue trazer uma previsão? Olha, volta a funcionar semana que vem, tá todo mundo certo, e a crise de confiança que a gente vai enfrentar para as pessoas frequentarem os estabelecimentos. Então é um cenário de pisar em ovos, né? E a empresa que não tiver organizada, a empresa que não estiver fazendo isso que vocês fizeram, né? Discutindo gestão, olhando para o financeiro, fazendo esse prospectivo, ela não fica, não tem jeito, ela não fica. Eu acho que sim, tem que olhar, a gente olha também por todos os lados, né? Se você imaginar, essas empresas hoje que estão fechando, de acordo com o que você tinha passado, é o pequeno, o médio e os maiores empreendedores. Então, assim, hoje não tem patamar que aguente. Hoje nós sabemos que a gente tem aquelas empresas de fluxo de caixa tradicional, né, que é aquele que, entre aspas, coloca debaixo do colchão, mas a gente vê, nós também vemos que eles trabalham para poder estar colocando. E a nossa parte, a primeira coisa que nós pensamos foi o quê? Justamente analisar todas as nossas receitas e despesas. E, posteriormente, tomando a ação de estar captando recursos para poder ter esse colchão dentro do caixa.
Entendeu? Então, eu acho também previsível também que tem que fazer essa reengenharia financeira, né, dentro do fluxo de caixa, que eu acho que hoje é o principal, né, dentro das operações, para poder estar tendo essa energia. E é o que a gente está bem feito e vem vendo também, algumas empresas estão colocando. Quando a gente começou o nosso comitê de crise, acho que foram duas palavras-chave aí, né? A primeira, calma, porque vai ser difícil, mas não vai acabar. E a segunda, ter responsabilidade. A gente é uma empresa que tem 220 famílias abaixo da gente. Então, a gente tem que ter a responsabilidade da condição dessas pessoas, né? Então, a gente planejou alguns gatilhos, né? É claro que a gente veio desenhando cenários que fossem pessimistas, né? Pessimistas ao extremo, vamos dizer assim, mas a gente principalmente tentou aguardar o momento certo para tomar as decisões que a gente planejou, né? Então, eu lembro muito quando a gente teve o primeiro decreto aqui no estado de Goiás, ele saiu do dia 19 para o dia 20, né? A nossa equipe já estava de home office já no dia 17. A gente percebeu o movimento, viu o que ia acontecer, a gente já começou a planejar com a equipe, já começou a dar estrutura, tinha gente que não tinha internet em casa, a gente já começou a pensar como é que eu disponibilizo a internet para essa pessoa. Então, assim, até para a gente conseguir dar tranquilidade para a equipe e ela pudesse trabalhar e entregar o que a gente tem que entregar por obrigação contratual, né? Então, o primeiro ponto foi ter a responsabilidade de passar calma para a equipe. Gente, nós vamos passar a trabalhar em home office, não é um ambiente normal, não é um modelo que a gente está acostumado, mas a gente vai ter que adequar. Eu lembro da primeira reunião que a gente teve, o primeiro decreto, ele falava em 15 dias, né? E uma das pessoas que estava na reunião comentou, né? Falou assim, daqui 15 dias a gente começa a voltar ao normal. E eu lembro, inclusive, de eu ter comentado que, olha, são os primeiros 15 dias para a gente começar a preparar. Não acho que a gente vai voltar com 15 dias, não. Isso aqui vai se estender ainda por muito tempo, né? A gente ainda vai sofrer algum tempo com isso. Mas eu acho que essas duas palavras nos ajudaram no início, né? E aí, nesse ponto, é bom ter sócio, né? O sócio acaba, a gente podendo dividir com alguém, né? E isso a gente sentava, conversava, discutia. O Mineiro e o Fonseca são meus dois sócios aqui dentro, e nesse ponto a gente acaba realmente se completando, né? E isso é muito importante, a importância de você poder dividir as decisões que vão ser tomadas, reconhecer que às vezes o outro em momentos tem mais razão do que você e seguir com o que está mais adequado do que o outro sugeriu, e a gente tem essa parceria boa nesse sentido. E aí, o que aconteceu no início e que para mim foi importante para que a gente tivesse uma boa largada foi isso, né? Vamos com calma planejar, vamos ter responsabilidade com a equipe que tem para baixo, vamos passar tranquilidade para todo mundo e vamos seguir, claro, com tudo que vier, mas sem tomar decisão precipitada, né? Vamos esperar vir o primeiro vencimento. Eu lembro que a gente tinha uma expectativa ruim, vamos dizer assim, para o primeiro vencimento de abril, mas como o impacto foi pequeno, a gente acabou tendo pouco reflexo no caixa, não só nosso, mas também dos outros empreendimentos, né? Porque você teve só 10 dias ali, agora eu falei, foi dia 19, 20 de março, então foram 10 dias só no mês de março. A maioria dos boletos já estavam até, vamos dizer assim, vencidos. Nossos vencimentos acontecem normalmente entre 10 e 20, então já estavam lançados, já tinham programação de pagamento para o cliente no mês seguinte. Então, acabou que a gente veio com calma, olhando os desempenhos, né, e planejando gatilhos. Se eu tiver uma inadimplência muito alta aqui, eu faço isso, vamos segurar. Se eu conseguir segurar essa inadimplência, ela não vier tão ruim, eu consigo manter essa normalidade na nossa operação, né? Então, eu acho que foi isso que, no início ali dessa gestão de crise, desse comitê, nos ajudou também a passar bem por isso na largada, né? Acho que essa calma e essa responsabilidade com a turma, tem que passar isso para a equipe tem que sentir que também está bem preparada e está bem apoiada para seguir em frente, né? Mas acho que foram pontos importantes. Sem dúvida, eu acho que essa palavra é fundamental, calma, né? A pessoa que não teve calma para poder entender o momento, com certeza não conseguiu se organizar da forma que devia.
E aí eu até digo também, é difícil falar essa palavra, mas antecipação, né? A maioria das pessoas demorou muito a acender a luzinha de que precisava discutir, que precisava planejar as coisas melhor, né? Então, calma é fundamental, mas também quem saiu na frente aí, reestruturando a empresa, entendendo o cenário, eu acho assim, que a gente tem que olhar de forma ampla também, né? Nós tivemos negócios, como negócio de shopping, por exemplo, que fechou completamente, então como que você consegue manter receita se você está com o negócio 100% paralisado, então que via alternativa que essa pessoa pode criar, eu acho que isso é importante também de ser discutido. Até para a gente ser propositivo, né, a gente conseguir dar uma dica para o pessoal que está assistindo. Pedro, o que você acha que dentro desse comitê de crise, né, a gente implementou, a gente fez tanto em várias empresas, o dono do negócio deveria olhar, né, quem não fez até agora, ou quem ainda está caminhando para isso, está começando, né, uma conversa mais incipiente de organização, de planejamento. Eu acho que a maioria das pessoas se utilizaram dessas prerrogativas e dessas entregas que os governos deram, né, de prorrogação de simples, de possibilidade de redução da carga horária do colaborador, as várias medidas provisórias que nós tivemos no campo trabalhista. Eu acho que as empresas, o acesso à informação está aí, né, eu acho que as empresas conseguiram pegar e usaram isso aí com certeza para poder dar um alívio, mas isso traz um desafio muito grande para o segundo semestre, né? O dono não pode fechar o olho para isso, porque essa conta vai chegar e vai chegar de forma agrupada, até mais pesada ainda. Então, se por acaso ele passou por esse momento, mesmo planejando pouco, ele não passa pelo segundo momento, se não ter essa perspectiva, essa visibilidade. E aí até eu acho que é válido comentar, vocês falaram sobre captação de linha. Geralmente quando essas medidas provisórias, esses recursos são entregues em termos de legislação, em termos de parâmetro que o governo traz, em um primeiro momento, pelo menos é a minha visibilidade, é o que eu vi, em um primeiro momento não há uma divulgação operacional, procedimental. Então tá aqui, eu vou liberar uma linha, tá aqui, eu vou liberar um recurso, você não capta esse recurso do dia para a noite. Então demora um tempo, tem uma burocracia, então isso também é um calcanhar de Aquiles. Pedro, esse cenário aí, o que você vê e o que a gente pode colocar aqui como um caminho para quem está assistindo a gente, para ser bem propositivo mesmo, o que eu faço na minha empresa, como que eu levo, o que eu tenho de ajuda realmente? Eu acho que tem 2 posturas e 3 planos de ação. A primeira postura vocês já falaram, é a tal da calma, eu vou chamar de serenidade. É importante a gente falar de história aqui. Em 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros, 2014 teve impeachment da Dilma, 2008 quebra do Lehman Brothers, 2002 mudança radical de tomada de governo no poder executivo aqui, o PT assumiu e começou o ciclo dele, em 98 quebra da Malásia, 94 mudança de moeda. A gente sempre passou por momentos difíceis ou momentos desafiadores do ponto de vista econômico e os negócios prevaleceram, permaneceram. Alguns mudaram, alguns fecharam, mas o país não parou. O país não vai acabar depois do Covid. Ele vai existir. Vão existir negócios, vão existir empresas e, portanto, vão existir alianças, vão existir cadeia de suprimento, vão existir mercados consumidores. Então, é importante a gente ter essa serenidade e não desesperar, né? Sentar a bunda na cadeira e fazer plano de ação. Segunda postura que eu quero falar aqui é lembrar que a iniciativa é privada. Não esperar do governo a resolução dos problemas da iniciativa privada. Porque o ministro da Economia anuncia uma porção de linha que não chega na ponta. Que demoram 4 meses para chegar na ponta. 4 meses o negócio quebrou. Porque o presidente passa um decreto, o governador passa um decreto, que às vezes te ajuda, às vezes não. E é uma chance, tem 50% de chance de te atrapalhar. Porque a volta vai ser gradual e pode ser que retroaja, como em alguns lugares do mundo e até do país, já retroagiram. Até ter vacina não vai normalizar. Então não tem que ficar dependendo, buscando do governo a saída para todos os problemas. Não espere do governo a saída para os problemas da iniciativa privada, porque ele é iniciativa pública. Ele tem uma agenda maior do que a empresa, muito maior. Tem saúde, tem votação nas próximas eleições que ele quer ganhar, tem uma porção de coisa. A iniciativa privada tem que se auto-organizar, se auto-gerir. Não é isso que todo mundo está querendo, empreendedor, da economia mais liberal? Então, a economia liberal pressupõe que a iniciativa privada tome conta dela mesma.
Eu acho que isso é importante ser dito. E aí tem 3 planos de ação. Sobreviver agora em Covid, qualquer empresa tem que abordar 3 linhas: gente, fornecedores e capital de giro. São essas 3. Porque a parte de vendas não depende única e exclusivamente das próprias empresas, depende de conjuntura de mercado. O Gustavo citou agora empresas de shopping, lojas de shopping que estão fechadas, a gente atende vários no país inteiro. Essa turma tá com um problemão, não libera tão cedo. Alguns shoppings começaram, mas muito timidamente. Mesmo assim, a gente poderia abrir hoje os shoppings, talvez as pessoas não voltassem com a mesma voracidade, com medo do coletivo ali de pessoas. Então, o movimento vai demorar para ser retomado. Então, a parte de vendas é um desafio aqui. Eles vão ter que pensar em delivery, vão ter que pensar em venda do lado de fora do shopping, uma porção de coisas. Mas o que o empreendedor tem que tomar cuidado são essas 3: gente, fornecedor e capital de giro. Para a gente, o governo deu algumas opções de contrato de trabalho prorrogado, reduzido, jornada de trabalho reduzida. Ele deu algumas opções. Algo que tem que ser dito, é horrível falar isso, eu como empreendedor, como dono de empresa, odeio falar disso, mas tem que ser colocado em pauta hoje, que é o downsizing. Planejar encolhimento. E planejar encolhimento quer dizer, às vezes, planejar encolhimento do grupo de colaboradores. Às vezes é necessário, porque a prorrogação a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada hoje resolve um problema, mas daqui a 2, 3, 4 meses você ganha um outro problema. Então, ele tem que usar, são vacinas, tem que ser usadas com parcimônia. Em alguma instância tem que se conversar de downsizing. É difícil, depende do modelo de negócio, isso é mais forte ou menos forte, mas via de regra, não por acaso a gente aumentou 5 milhões de pessoas o número de desempregados aí. O segundo, fornecedores. Os meninos falaram, o Calil falou bastante da aliança com o fornecedor, da aliança, o Jonas também, na aliança na cadeia. Isso é fundamental. Aqui, esse momento de pressão vai fazer o carbono virar diamante aqui. Então, as alianças vão ser criadas agora. Então, quem são os fornecedores-chave no canvas da sua empresa? Quem são aquelas alianças que você tem que ter? E o que você pode dar de poder de barganha numa negociação dessa para prorrogar, ou para ganhar prazo, ou para ganhar condições melhores de descasamento de caixa? Isso é importante. E a turma que você não conseguir fazer isso, infelizmente, a conversa é quem que eu consigo prorrogar, quem que eu consigo jogar para frente, depois pagar. Mas agora eu preciso salvaguardar fluxo de caixa. E por fim, o tal do capital de giro. Se a gente for esperar na iniciativa pública colocar o dinheiro que ela prometeu nos bancos, a gente vai ter um sabor muito forte, porque tem muito anúncio de linha, muito anúncio de programa que não chegou. E eu digo mais, o governo federal se utilizou da iniciativa privada para soltar dinheiro, né, no sistema bancário. A judiação é que nosso sistema bancário é um oligopólio, são 5 grandes bancos, 3 privados, 2 públicos. E o que eles fizeram com essa grana? Eles colocaram condicionantes. Eu só solto a grana se você não tiver uma restrição aqui dentro do banco. E aí temos um problema. Eu volto no meu número, são 64 milhões de pessoas endividadas, com nome sujo, pré-Covid. 64. A gente tem 110 milhões de pessoas economicamente ativas. 64 tem nome sujo. Então, mais da metade já não estaria elegível a um programa de transferência direta de renda do governo federal. Então não chegou na ponta. E mais do que isso, tem a burocracia interna do banco. Então, além de ter o motor de crédito do banco, tem a burocracia. Então, deixa a linha pública de lado, vamos para a linha privada. Vamos bater na porta dos bancos e pedir dinheiro, porque afinal de contas, a Selic nunca esteve tão baixa. É natural supor, então, que a taxa de juros dos bancos esteja num recorde de baixa. Negativo, oferta e demanda, quanto mais gente procura um bem, maior o preço desse bem, todo mundo quis dinheiro, o preço do dinheiro explode. O negócio bancário, para quem está de fora do sistema bancário, acha que o negócio do banco é tirar dinheiro de cliente. Não. O negócio bancário é não perder dinheiro para o caloteiro. O efeito de um caloteiro para o banco é o mesmo efeito que 7 pagadores que pagam juros, mas pagam, tem uma DRL. 7 bons pagadores tem o mesmo efeito de um caloteiro.
na média, para o banco. Então, o negócio de banco é não perder dinheiro quando ele solta o dinheiro emprestado. E aí, nesse momento, os bancos estão apavorados. Quem que é o próximo a não me pagar? A segurança jurídica no país é pequena, então aí eu vou entrar com uma revisional, é do Soares, isso inclusive você sabe falar melhor que eu, Gustavo, mas vou entrar com uma revisional lá na frente que parece que já caiu, né? As Supremas Cortes já tem... Prorrogações, revisões, todas estão começando a cair. Então a gente está engatinhando ou está melhorando nesse aspecto de segurança jurídica, mas o ponto é, a própria iniciativa privada tem feito um trabalho ruim de distribuição de dinheiro. Pedro, então quem sobra para capital de giro? Banco médio. Os bancos médios e os bancos pequenos, eles começam a se tornar alternativa, porque eles precisam de share de mercado, então eles têm dinheiro. Eu recebi um e-mail, a gente tem uma porção de bancos aqui, como a gente mexe com o financeiro, a gente tem conta em todos os bancos, para gerar relacionamento em todos os bancos. Eu recebi um e-mail aqui no grupo do financeiro, não é um merchan que eu estou fazendo, não, só querendo, eu não ganhei nada com isso que eu estou falando, não, eu só estou querendo mostrar que eu estou falando de banco pequeno, banco médio. O Banco Inter, no e-mail dele, fala, coloca um bem de garantia, só pelo bem, eu solto dinheiro a 1% ao mês. Dá o bem de garantia, só dinheiro a 1% ao mês. Não está falando de se meu nome está sujo, o nome da tag está suja, não está falando disso. Um bem de garantia, eu solto dinheiro. É um negócio que a gente esperava do Itaú, do Bradesco, da Caixa, do Santander, não teve. Então os bancos médios e os bancos pequenos estão querendo share, tem dinheiro para ser alocado nesses bancos. Então, se eu fosse um empreendedor que estivesse em dificuldade financeira nesse momento, precisando de capital de giro, eu iria atrás de banco pequeno, iria atrás de banco médio, os bancos regionais da sua cidade, os bancos regionais do seu estado, tem dinheiro para ser tirado ali. Acho que o menos pior, né, foi o da Folha, né? O financiamento da Folha foi o menos pior para a pessoa ter uma velocidade para poder captar. Agora, qualquer outro recurso, a gente vê uma burocracia muito grande, não é tão fácil igual parece ser. Vocês estão na mesma página, vocês... imagino, né? Vocês buscaram linha ou não, mas assim, dentro do que vocês viram de mercado, vocês lidam com várias empresas, né? Estão aí ajudando a gerir dentro dos empreendimentos que vocês têm, várias empresas. Como é que tá por aí, gente? O que vocês viram? Vocês compartilham dessa ideia? Tá muito parecido com isso que vocês estão falando mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Eu e o Jonathan somos responsáveis pela parte do financeiro, né? Então, contato de banco normalmente somos nós dois que fazemos, a gente que tem esse relacionamento, né? E é claro, a gente também é cobrado porque a gente que é responsável por abrir essas frentes, a gente que é responsável por fazer com que esses contratos aconteçam. E o que aconteceu, né? É aquilo que você comentou do governo soltar uma notícia, por exemplo, o BNDES vai liberar não sei quantos bilhões aí para a linha de crédito, né? No mesmo dia que saiu a notícia, o sócio liga, né? Você viu que o BNDES liberou? Vamos olhar lá, vamos fazer uma cotação, vamos entender como é que é esse valor, né? E a primeira resposta que a gente teve do banco foi, olha, disponibilizou, mas não tem critério, então eu não posso fazer ainda nenhuma cotação para vocês, eu tenho que esperar ter esse critério para que a gente possa efetivamente avançar, né? E esse critério, se não estiver enganado, foram uns 20 dias para sair no mínimo, né, Diogo? E uns ainda não saiu. Uns ainda não tem. Eles estão barrando, dizendo que o banco ainda não tem a parte descritiva para poder estar operacionalizando. Inicialmente, quando a gente conversou, a gente acabou trabalhando com um banco grande de varejo para nos atender. E, num primeiro momento, a expectativa era que a gente conseguisse implantar a linha de crédito em, no máximo, 20, 30 dias. Com segurança, 20, 30 dias. A gente está a 45 e o crédito não foi implantado ainda. Então, eu acho que isso de que, infelizmente, tem uma burocracia muito grande para ser vencida, né? Então, a hora que vem um discurso de que está... A gente está falando da ADL, uma empresa consolidada, com histórico, com score de crédito, de sócios com relacionamento bancário. Imagina, Calil, a lojinha lá do bairro, lá no shopping que está fechado. A mercearia do Zé lá no bairro, como é que ela faz para tirar crédito? Esse é o ponto.
né? A gente preocupa com esse relacionamento, a gente constrói ele tem muito tempo, os bancos já nos conhecem, já conhecem a nossa carteira, já sabem a nossa garantia, vamos dizer assim, não tem nem história para contar para ele já tem o relacionamento antigo com a gente, né? E não que essas pequenas empresas às vezes não têm, mas é o que você comentou, a estrutura é diferente, né? E eles não têm conseguido montar uma estrutura que, do meu ponto de vista, seja proveitosa. Eu lembro que eu participei de alguns eventos com o bloco da Abrace durante esse período de pandemia, e é engraçado, a gente está brigando pelo mercado de shopping, mas a nossa preocupação maior é com o lojista, que é isso que você está falando. Eu preciso que o governo entenda que o pequeno empresário, a pequena empresa, ela tem que ter fôlego. E, nesse momento, o varejo é o que mais sofre, né? Mais sofre, não, é um dos que sofre também, que está todo mundo sofrendo, né? Mas a forma que foi imposta ao varejo, de que você tem que estar fechado, você não pode abrir, ou então, na hora que você for abrir, você vai abrir com condições que, às vezes, não são nem suficientes, né? Você vê uma situação regional nossa aqui, né? Local, a 44. Você tem duas linhas aí de discussão. Tem gente que quer abrir a 44, mas você tem lojista que fala, não adianta abrir a 44 se você não liberar pessoas de fora do estado virem para cá comprar. Abrir a 44 só para o mercado local não vale a pena para mim, lojista, que aluga uma sala, porque 70% da minha venda é para fora do estado, é para fora da cidade de Goiânia, do entorno de Goiânia. É igual a academia, né, Calil? Só completando aqui o seu exemplo, te dando mais um, igual a academia. A academia pode funcionar, agora não pode mais, mas com 30% da capacidade. Eu te pergunto, se você hoje na BL fosse funcionar com 30% da sua capacidade, você ia conseguir sustentar? Pois são algumas condições que a forma com que elas são impostas, elas inviabilizam mesmo com essa operação mínima, né? Eu lembro que há algum tempo atrás também se falou em abrir vários restaurantes com 50% de ocupação. Foi a mesma discussão. Vale a pena abrir com 50% de ocupação? Eu não vou conseguir ter meu custo, né? Hoje, a gente vê iFood aí para tudo quanto é lado, a gente conversa muito disso, tem muita mídia a respeito desse modelo, né, que cresceu tanto, né? Mas as pessoas, às vezes, não entendem o tanto que o operador sofre com isso, porque ele deixa uma margem muito grande para essa empresa. Ele perde uma margem grande do negócio dele a hora que ele tem que ter esse parceiro. Antigamente, ele tinha uma combinação. 20% da minha venda era por iFood, aí eu tenho mais 20% que é de retirada aqui, e os outros 60% de consumo na empresa. Hoje ele tem 30% de retirada, 70% de entrega, e esse 70% tem um custo operacional muito grande. Porque às vezes a gente acha assim, mas o cara diminuiu o funcionário, o cara está com a equipe menor, mas em compensação, o custo dele para operar com uma plataforma dessa, estou falando de iFood, mas tem Rap, tem várias outras aí, essas plataformas de entrega, elas custam caro para o fornecedor, né? Para o parceiro nosso aqui, por exemplo, da área de alimentação, que é quem mais usa esse tipo de opção. E a margem dele ficou menor. Então, às vezes a gente não enxerga a dificuldade, fica pensando, não, a alimentação é a única que está se sustentando. Não está fácil assim também, não. Eles estão numa condição e enfrentando problemas diferentes. Completamente diferente a entrega, ele tem que se remodelar, ele tem que criar uma condição de entrega diferente, o produto tem que chegar na mesma condição de que ele entrega na loja, como é que ele faz isso, ele gasta mais, por isso, para planejar, para executar, são apoios diferentes, inclusive de materiais que têm que ser comprados para entrega, né? Desenvolvimento de modelo novo, de processo novo, isso tudo afeta muito eles também, sem dúvida nenhuma, na parte de custo. Então, às vezes a gente pensa assim, não, a alimentação é a única que está indo bem por causa desse tanto de entrega que está acontecendo, porque ninguém deixou de consumir a parte de alimentação. O custo para que isso aconteça para eles também não está tão simples assim. Não só o custo, né? O custo e o modelo novo de operação que eles estão precisando de implementar. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né, meu amigo? Mas é só um problema a mais aqui no meio que a gente está colocando, mas voltando com relação às linhas, né, a gente preocupa muito com isso, do entendimento do governo de que ele precisa que a pequena empresa tenha condição de sobreviver. E ela está fechada sem vender. Aí é o que vocês estavam falando.
eu não tenho, na verdade, não tenho duas pernas, né? Eu não tenho capital de giro e eu não tenho fornecedor. Eu não tenho condição de seguir com o negócio se eu não tiver um apoio. E hoje, é o que você comentou, se para a gente, que tem uma estrutura razoável, que tem um relacionamento de banco a tempo, que já faz operação com o banco e com outras instituições nos nossos projetos, a gente tem essa dificuldade de implementação, algo que era para acontecer com 20, 30 dias, está acontecendo com 60 dias, para quem tem um uso menor, né? E aí, às vezes, até por planejamento mesmo. Não, eu não posso ficar tomando dinheiro em banco. A gente fala que eu vou abrir várias frentes de relacionamento, né? A gente aqui, até pelos negócios que tem, a gente tem essa condição. Eu consigo trabalhar em banco cooperativo, eu consigo trabalhar em Bradesco, consigo trabalhar em Itaú, consigo trabalhar em Santander, eu consigo buscar um banco de investimento, Banco Inter, a gente tem aqui Banco Semear, que é outro que trabalha com a gente também, então eu tenho essa possibilidade, mas pelo volume de negócio que eu tenho. A pequena empresa não tem essa condição. E aí a importância do governo ter algo mais fácil para chegar para eles. E isso, infelizmente, hoje não tem acontecido da forma mais adequada, né? Só colocando um adendo no que o Calil falou, juntamente com o Pedro, se você imaginar, 10 anos atrás, a gente tinha banco, produtos de capital de giro de prateleira, né? Onde todos os bancos, a maioria deles, tinha produtos de prateleira que você sabia que você ia brigar pela taxa. Hoje, com essa evolução, bancos de segunda linha, bancos de investimento, tem N possibilidades de captação, de hot money, entendeu? Então, assim, hoje o patamar é bem diferente para as empresas para poder estar correndo atrás. Então, hoje é muito melhor e muito mais fácil do que você está, até o que o Pedro falou, esperando a normativa do governo, né? Então, hoje a gente tem essas linhas de crédito aí para o banco de segunda linha, onde está abrangendo com carência e tudo mais, para poder estar facilitando esse processo do capital de giro. Exatamente, Jonas. Um detalhe importante aqui é o seguinte, a gente vai falar, né, amanhã sobre perspectivas, porque também não é só o fim do mundo, né? É um momento que tem muita gente querendo empreender, é um momento que tem muita gente querendo começar um negócio. A gente nunca vendeu tanto plano de negócio. A gente nunca fez tanto business plan, então tem muita gente querendo se aventurar, mas aventurar de forma planejada. O que esse momento tem mostrado muito, e acho que a nossa conversa ela é muito alinhada, e a gente obviamente não combinou a conversa, é o que a gente está vendo de mercado, é que quem se organizou, quem tem uma estrutura melhor, passa suas dificuldades, passa severas dificuldades. Então imagina quem não fez isso, né? Quem não fez o dever de casa, quem não conseguiu ter visibilidade, quem não conseguiu ter um mínimo de planejamento, quem está menor um pouquinho, não tem esse relacionamento bancário, então sofre muito e realmente fica sem certeza se continua ou não. Então o cara vai ter que rebolar muito para poder passar por esse momento, e especialmente com o momento de incerteza, né? A gente fala muito sobre planejamento. A gente vai sentar para fazer um planejamento, fazer um orçamento de uma empresa, a gente fala de ano. Com Covid hoje você tem que fazer mês, dia. Então, eu acho que esse momento ele serve pelo menos, independentemente da dificuldade, para ensinar, para mostrar para as pessoas que empreendem a importância de se planejar, de se organizar. O Pedro aqui, né, deu aqui um rito de passagem que a pessoa deve ter, deve seguir para conseguir equilibrar melhor esse momento. Vocês falaram de calma, vocês falaram também disso, de estratégia. O que vocês imaginam, né? Acho que o Pedro também deve complementar alguma coisa nesse sentido. O que vocês imaginam de passo a passo? O Pedro deu aqui uma tríade que o empreendedor deve seguir. Até que vocês adotaram aí, né? Eu acho que o cenário, a ABL é uma referência de gestão. O cenário, porque vocês conquistaram isso, é difícil como qualquer outra empresa, mas também é um cenário que tem essa possibilidade que vocês compartilharam de um relacionamento bancário melhor, de uma sinergia de mercado maior. Então, naturalmente, acaba levando vocês por esse momento com todas as dificuldades, mas com a dificuldade menos pior, se eu posso falar assim, menor do que uma pessoa que não fez esse planejamento, do que não estruturou. Mas essa experiência é válida para a empresa grande, é válida para a empresa pequenininha, que está passando uma dificuldade maior ainda, né? Então, se vocês pudessem elencar assim, Gustavo, o que fizemos, qual foi o passo a passo, o que eu sugiro, às vezes, novamente, está na mesma linha que o Pedro falou aqui, ele deu uma tríade aqui de dica para quem está assistindo. O que vocês têm para poder passar também de dica sobre isso? Momento, fala assim, faz isso, cara, segue esse passo a passo aqui que vai fluir melhor.
comecei a falar um pouco de quando a gente criou os comitês de crise, né, que também a gente internamente precisou até pelo volume de atividades, a gente precisou de criar algumas divisões, mas eu acho que o principal motivo da gente estar conseguindo passar isso, claro, com os apertos normais que está todo mundo passando, mas foi já ter esse trabalho de planejamento anterior. E aí uma dica que eu pelo menos posso dar, esse planejamento empresarial que a gente conversou, de você saber seus passos, saber o que você precisa para dar esses passos, se programar para isso, se planejar para isso. Isso a gente já tinha de forma anterior, então a gente conseguiu, dentro do que você comentou, reagir de forma rápida. Então, a hora que a gente precisou de fazer um comitê de crise para ver conforto financeiro, para ver fluxo de caixa, para entender o investimento, vamos dizer assim, eram informações já comuns na cabeça da nossa equipe que participou dessa estratégia. Então, para o Jonatas, isso de certa forma foi não fácil, mas era habitual, ele já trabalhava isso. Quando a gente sentou para conversar com os nossos gerentes, para distribuir tarefas, do que fazer, como acompanhar esse momento, por mais que a gente tenha criado rotinas um pouco diferentes, a gente não estava tratando nada diferente do dia a dia dele. Então, isso foi importante, né? Então, acompanhamento, igual eu comentei, tem uma ação que eu vou tomar dependendo da inadimplência que eu tenho especificamente em um negócio. O gestor já acompanhava essa inadimplência. Então, a única coisa que eu falei para ele foi, olha, vamos ter um cuidado especial, vamos ter um acompanhamento especial, e dependendo do que acontecer aqui, a nossa decisão vai ser A ou B ou C. Então, eu acho que isso para a gente foi importante. Para a equipe, foi uma conversa fácil, porque eles já estavam habituados a fazer os acompanhamentos que a gente, teoricamente, simplesmente passou a fazer com uma rigorosidade maior, né? Esse é um ponto. Então, é um conselho que, na verdade, não é para agora, mas é uma prática para ser feita sempre, né, com frequência, de entendimento do negócio, de entendimento das suas necessidades, das suas demandas, porque isso vai nos ajudar. Ter adaptação e ser flexível. Isso, vou dar um exemplo específico aqui da operação. Home office, para a gente, era um preconceito. A gente tinha algumas pessoas que chegavam até conversando com a gente e falavam, poxa, você não quer me contratar para que eu faça um trabalho de home office? A gente fala, não tem sentido isso, tem que trabalhar aqui, tem que produzir aqui, né? E essa foi uma quebra grande de paradigma, né? A gente, efetivamente, botou a equipe, principalmente, a gente tem, de novo, vou voltar nas nossas atividades, né? A equipe operacional, para a gente, é complicado trabalhar no home office, ela tem que estar no campo. A equipe de obra tem que ver a obra acontecer, tem que orientar a equipe para que a obra aconteça. A equipe do condomínio, por exemplo, ele tem que estar no dia a dia para estar acompanhando as demandas operacionais, para acompanhar um reparo. Então, a equipe operacional é difícil da gente colocar ela de home office, né? Mas o que a gente fez foi tentar reduzir ao máximo o contato com o cliente, mas mantendo o atendimento. Então, vocês devem ter passado por isso aí no condomínio, né? Não tem atendimento presencial. Tudo tem que ser feito via celular, ou o celular do gestor, ou pelo aplicativo, ou por e-mail. Então, ter essa flexibilidade é importante. Entender o momento que você está passando, adequar a sua operação a esse momento, para que você continue desempenhando o seu trabalho, né? Mas em modelos diferentes. Eu acho que esse é um ponto que também para a gente foi muito importante. Está aberto a novas tecnologias, a gente passou a ter muita coisa diferente, né? Vou, de novo, voltar a 2 exemplos das nossas operações de prestação de conta. A gente passou a fazer tudo por videoconferência, né? No primeiro momento precisa de uma adaptação, mas depois, com o tempo, você se ajusta e as reuniões passam a ter a mesma produtividade. Esse evento que a gente está passando aqui hoje é um exemplo disso, que antigamente, às vezes, a gente fazia numa sala com algumas pessoas,
para dividir experiência, para conversar. Inclusive, já fizemos esse modelo com vocês. A gente passa a fazer de uma forma diferente, com possibilidade até de alcance maior, né? Então, é um exemplo, videoconferência, ajuda demais. Viagem, a gente, é um custo que era até um custo alto no nosso dia a dia, e a gente deve estar gastando 10% do que gastava de viagem, se gasta isso hoje, né? Claro, pela condição que nos foi imposta, né? Mas você ter essa flexibilidade, ser adaptável ao que o momento está exigindo, isso também é muito importante, né? Resiliência, porque não é fácil. Essas reuniões de fluxo, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, que a gente fazia todo dia nos primeiros quase 50 dias da pandemia, né? É uma disciplina e uma resiliência, tem que acontecer. Então, dava todo dia por volta de 5 horas da tarde, estava complicado. Não, então, vamos fazer, mas vamos fazer às 6, vamos fazer às 6h30, vamos fazer às 7, mas não pode deixar de fazer. Então, ter essa disciplina, ter a resiliência, isso é importante, porque isso vai te ajudar a enxergar se você está fazendo de forma correta, vai te ajudar a obter os resultados de forma mais eficiente, né? Então, são pontos aí que são importantes, né? E muda a vida, né? Isso também é muito bom. Nesse momento, você acaba fazendo com que isso aconteça, mas eu estava brincando com o Jonas aqui. A gente selecionou alguns clientes, aí ele pode falar um pouco, mas acho que ele tem feito contato com esses clientes nesses últimos 2 meses, mais do que fez no ano passado inteiro. Eu acho assim, isso que o cara está falando, para mim, como responsável do financeiro, junto com os diretores, o que eu vi que assim, é um diferencial muito grande é a sinergia, entendeu? A nossa empresa é uma empresa de vários segmentos, né, do mercado, então são coisas distintas, mas no mesmo padrão. Então a sinergia entre os diretores com toda a equipe operacional foi muito grande, então isso ajudou bastante a entender cada parte da empresa. Então, eu acho isso muito importante, até assim, os 3 diretores com personalidades diferentes, conhecimentos diferentes, ajudou muito a gente tomar algumas decisões. Bacana. Eu acho que, até para a gente encerrar que deu o tempo que a gente combinou, eu acho que o principal, Gustavo, é o seguinte: antes tarde do que nunca. Então, se o empreendedor, no meio dessa crise, nunca planejou, nunca sentou para ser o dono, nunca saiu lá do caixa registrador da padaria para subir lá para a sala do dono, chegou o momento. A gente não tem, já fazendo gancho para amanhã, a gente não tem perspectiva de fim da crise de saúde, não tem vacina, vai ser em 2021 para ter vacina, então a gente vai conviver com abre, fecha de novo, restrição de novo, abre de novo, vai conviver com uma economia cambaleante mundial, então a gente vai precisar planejar. Então o cara que nunca fez um fluxo de caixa prospectivo, o cara que nunca tomou decisão de produto, nunca pensou no preço, pelo contrário, precificava porque o vizinho precificava desse jeito, nunca pensou em fornecedor, não calibrou a equipe de venda dele, não calibrou o pessoal dele, e ele vai ter que fazer isso. Antes tarde do que nunca, deveria ter feito, como o Calil trouxe pra gente, que já era um rito da BL, é um rito aqui da TEG também, e ele vai ter que fazer agora, né? Então, eles têm que começar a fazer. Eu acho que é esse o meu grande ponto aqui. Faz o encerramento aí, Gustavo. Acho que é isso. Até para a gente passar depois para esse cenário, né? A gente falar um pouquinho sobre perspectivas, sobre horizonte. Amanhã é o Danilo, né, Calil, que está com a gente? Amanhã o Danilo vai estar com a gente, até porque esse foco aí de planejamento, até da parte dos empreendimentos, né, o Danilo participa um pouco mais comigo da parte de condominial. Uhum. E aí é para a gente bater bola com relação a esse novo modelo aí, esses novos acontecimentos que podem vir. Ótimo. Eu tenho usado cada vez mais, gente, uma frase aí que eu escutei e achei interessante. É um momento também que gera oportunidade, né? A frase popular é a seguinte: quando tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Enquanto esse momento aqui gera essa dificuldade, tem gente vendendo máscara. Então, faz parte a pessoa, a empresa se reinventar, mas é fundamental que ela se organize, ela planeje. Então, quem já está na estrada e ainda não fez isso, a palavra aí é antes tarde do que nunca, a expressão é antes tarde do que nunca.
Então tem que fazer, tem que se organizar. A gente teve aí um compartilhamento de experiência de quem já vem organizado de alguma forma, que também enfrentou dificuldade, mas que ajuda a ficar nesse momento, ajuda a perpetuar, né? Então a mensagem que a gente deixa aqui é isso, é de continuidade, é de planejamento, é de organização, de antes tarde do que nunca, e que tem muita oportunidade pela frente, né? Basta a pessoa querer tomar todos os cuidados, seja o cuidado da parte da saúde, seja o cuidado aqui do negócio em si. É fundamental a pessoa estar aberta e pronta para esse tipo de discussão. Então, por hoje, pessoal, eu agradeço aí muito Calil pela participação, Jonatas também está aí agregando a experiência do que viram aí no dia a dia, sentiram no dia a dia. Foi muito enriquecedor aqui para o nosso debate, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado a todos. Gostaria de passar uma mensagem final aí, gente? Agradecer mesmo a oportunidade com vocês de estar podendo dividir um pouco da experiência. Qualquer pessoa que queira depois conversar com a gente fica à disposição. Vocês têm nossos contatos, se algum cliente procurar, quiser dividir pegar alguma percepção nossa de mercado, alguma percepção de metodologia do que a gente tem atuado, a gente fica à disposição para estar ajudando aí. E, de novo, obrigado pela oportunidade mesmo de estar aqui com vocês. Perfeito, gente. Então, obrigado a todo mundo aí. Amanhã a gente topa de novo aí no mesmo horário para a gente falar um pouco mais também sobre oportunidades. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço. Tem que parar.